Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História e hoje vamos falar sobre as Cruzadas. Podemos definir reduzidamente as Cruzadas como expedições feitas por militares promovidos pela cristandade ocidental com finalidade de reagir à tomada da Terra Santa pelos muçulmanos. Simples assim, porém não muito. Houveram várias cruzadas ao longo dos anos e elas foram tanto promovidas pela Igreja Ocidental, a Igreja Católica, quanto pelos reis, ambos contra os muçulmanos que estavam na Península Ibérica. Ou seja, as cruzadas foram para recuperar a Terra Santa e proteger os cristãos. Mas, claro, não foi só isso. Inicialmente, as cruzadas foram usadas para combater as heresias. Um tiro dado pela culatra, né? Pois mais tarde acabou se dando o aumento das heresias em consequência do desgaste da Igreja Católica. As intenções mais puras das cruzadas era proteger os peregrinos europeus nas suas viagens à Terra Santa. Proteger o Império Bizantino, que corria o risco de ser invadido pelos turcos, e aumentar o comércio que eles tinham com o Oriente. Mas no lado negro da força também era usada como uma forma de combater adversários políticos do papado. Lá no passado, a igreja já havia se dividido, a ocidental e a oriental, sendo a ocidental a católica e a oriental a ortodoxa. E dos objetivos da cruzada era também, novamente, fundir a igreja, transformar em uma só. Então, aí por cima, né, a gente viu os objetivos da cruzada, por cima. Mas e quem participava dessas cruzadas? Quem eram os cruzados? Eram grandes homens, grandes guerreiros com nome, nobres? Será? Em sua maioria, os cruzados, o exército de soldados de Cristo, era composto por todos os tipos de homens, aventureiros, pecadores, ladrões, sem terras e etc. Mas por quê? Por que esses homens queriam participar das cruzadas? Porque a igreja tinha todo tipo de recompensa para quem participasse das cruzadas, para quem participasse da sua empreitada divina. E as recompensas poderiam ser terras, títulos de nobreza e a mais cobiçada de todas, que era a absolvição dos pecados, que naquela época, né, era uma ótima barganha numa sociedade altamente religiosa. Quem não queria ter os pecados absolvidos? Então, vamos resumir os interesses em basicamente servir a Deus, recuperar as regiões roubadas pelos infiéis, buscar por indulgências e a peregrinação a locais sagrados. Então, basicamente, esses eram os interesses das cruzadas. Dá para lembrar. Lembra lá no começo do vídeo que eu comentei que houveram várias cruzadas? Houveram inúmeras ao longo dos anos. Mas entre essas cruzadas houveram pelo menos nove cruzadas que merecem um certo destaque. Mas dependendo de onde vocês pesquisarem, a fonte de pesquisa de vocês pode variar entre 8 a 10, as mais famosonas. Mas enfim, eu vou citar dessas 9 escolhidas por mim, né, na minha pesquisa, eu vou citar a segunda cruzada como exemplo. Nessa segunda cruzada, pode-se dizer que a única vitória foi a participação de uma frota na conquista de Lisboa, os mouros, em 1147, sob a solicitação do Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal no processo de reconquista cristã na Península Ibérica. Eu vou colocar a datinha aqui embaixo no vídeo para vocês. No final das contas, as cruzadas foram um total fracasso no sentido religioso. Elas ocasionaram roubos, morte, fome e, em consequência também, como eu comentei lá no começo do vídeo,
o aumento das heresias. Outra coisa que a gente sabe até os dias de hoje, né? Mas eles descobriram lá atrás. Também houve a substituição da força, dando lugar à persuasão nas missões cristãs aos muçulmanos. O grande feito dessa época fica na área do comércio, no comércio marítimo, no caso. Os burgueses viram nessas peregrinações a oportunidade de fazer novas rotas de comércio, lembrando que a Idade Média, ela é marcada pelas grandes navegações marítimas. A economia, o comércio de tecidos, temperos, perfumes passaram a se desenvolver a partir daí. Bem, esse daí foi, né, o resumão do resumão sobre as cruzadas que eu tinha a passar para vocês. E assim, foi bem por cima mesmo. Sugiro que vocês leiam o livro didático para saber mais. E então, boa leitura para vocês do livro didático, boa pesquisa e se cuidem!